Situação: Espanha dominada por caudilhos e mercenários. Missão: tomar a cidade de Valência, estabelecer um quartel-general e dominar a costa espanhola. Execução: liderar cavaleiros bem treinados em combate. Administração: por autoridade própria. Comando e controle: Rodrigo Dias de Bivar. El Cid. Os Conquistadores. El Cid. Welcome to Conquerors. I'm Captain Dale Dye. He was one of the most storied figures of old Europe, both in myth and in legend. His real name was Rodrigo Diaz de Vivar, but history knows him better as El Cid. He was a warrior without peer who used his sword to carve out both a legend and a kingdom. Now, the poets talk of El Cid as the first Christian knight of the Reconquista, the war to take Spain back from the Moors. But historians tell a different tale. They talk of a man who's willing to fight for any boss, whether he was Christian or Muslim. So, was he a loyal Christian knight, or was he just a skilled mercenary? Whatever, he was the man people feared and admired. He was El Cid. Em 1093, El Cid e seu exército de 4.000 soldados passavam o Natal acampados perante os muros de Valência, na costa leste da Espanha. Cid defendia sua independência da vassalagem em que havia nascido. Ele acampara em julho e o cerco não dava mostras de terminar. Atacar os muros ou forçar a rendição pela fome era o procedimento dos conquistadores na Espanha do século XI. Embora pequena demais para atacar, sua força era ágil e eficaz. Eles cortaram a linha de suprimentos da cidade e devastaram a zona rural. Dentro dos muros, os valencianos tremiam ao ouvir rumores de atrocidades. El Cid fazia um jogo perigoso de espera e, com tempo e sorte, seria o senhor de Valência. So he is a man of his age, a freelance warrior, a man who could get along with the Muslims, who could also fight them, a man who was loyal to his lord, but who could also go on his own and do things which essentially the king will not appreciate. The Cid represents some very powerful values that happen to coincide in a lot of ways with some American values, I think. These sort of values forged on the frontier. And I think that's one reason why Americans find the Cid such an attractive figure. He's done it for himself through his Greeks, Romans, Visigoths, Muslims, and Christians all fought to control the hinterland
are paid. Nesse mundo complicado nasceu El Cid, por volta de 1040, em uma família cristã que vivia em meio à cultura e os costumes do Islã. He grew up with people who spoke Arabic, who were either Islamic themselves or who understood the Arabic language. You have to realize that Christians and Jews in the 8th and 9th and 10th century articulated their own culture in Arabic. It was a dominant language. El Cid cresceu sob o domínio de um rei cristão, Fernando I, de Leão e Castela. Fernando dirigia algo semelhante a um esquema mafioso de proteção, cobrava tributos das taifas mouras no sul da Espanha e mandava tropas atacarem as que não pagavam. Unlike other parts of Europe, the kings do not have very large estates that generate a great deal of income. The way in which they get income is by participating in these raids. Medieval Spain has been described as a society organized for war. That is to say, all of the Western Middle Ages is a society in which there is a great deal of emphasis on warfare. It is a society which is essentially dominated by those who have a monopoly of weapons. Para manter o controle, um rei dependia do serviço de cavaleiros e mercenários. Aos 14 anos, El Cid foi trazido à corte real para servir ao filho do rei Fernando, Sancho. A educação do jovem Cid foi a de vassalo e futuro guerreiro. It is a society in which there is this extraordinary ethos of combat. So El Cid belongs very much into this society. He's a member of the middling nobility, should we say, of the people who are not the great magnates. El Cid passou a maior parte da sua juventude em treinamento militar, sobretudo aprendendo a arte da esgrima. They say that El Cid's father gave him the sword of a great Visigoth warrior, El Modara. Arms and armor were prizes that were passed down from generation to generation. A sword like this became El Cid's weapon of choice. While it's not as heavy as the formal feudal broadsword, it's still a lethal piece of steel that can be used to slash through the chainmail armor of the period. You see, Spanish warriors of the 11th century weren't so concerned about weapons that could thrust. What they needed was a weapon that could be used to slash from horseback. And armor of the period was exceptionally light. It had to be, so it could be worn on long-range raids. Mas sucesso militar na Idade Média exigia mais do que aço. El Cid aprendeu a usar outras armas importantes de conquista. El Cid undoubtedly became expert in the use of instruments like this. It's an astrolabe, an ancient instrument of Greek origin which is used both for navigation and for time reckoning. The Muslims introduced its use into Spain, and it remained one of the most important instruments for astronomers until the end of the 18th century. El Cid's ability to use instruments like this for navigation, particularly in Spain, the second most mountainous country in Europe, would stand him in good stead for the rest of his life. Por sua habilidade, El Cid foi convocado a servir sob as ordens do príncipe Sancho no exército do rei. Foram juntos a uma batalha em 1063, a primeira de Cid, então com 23 anos. Era uma luta entre o rei Fernando e seu irmão, o rei de Aragão. Na Espanha medieval, o sangue não era mais forte que água ou dinheiro. Os dois irmãos disputavam os tributos de um emir muçulmano chamado Al-Muqtadir, homem com grande destaque no futuro de El Cid. Nessa batalha, Cid lutou para proteger a terra do emir, destacando-se como guerreiro bravo e destemido. O exército de Fernando venceu a batalha e seu irmão, o rei de Aragão, foi morto. Dois anos depois, o rei Fernando morreu. Ele dividiu suas terras e protetorados entre os 3 filhos, incluindo Sancho. Para El Cid, sargento instrutor do agora rei Sancho, as oportunidades eram ilimitadas. Mas outra geração de guerra entre irmãos despontava no horizonte.
e suas ideias fazem maravilhas modernas. Uma nova temporada. Aos 20 e poucos anos, El Cid era sargento instrutor do rei Sancho II de Castela. Era a mais elevada posição para um guerreiro na corte. A cavalaria de El Cid era composta de nobres menores como ele. Traziam seu próprio cavalo, armas e El Cid treinava-os para o combate, incluindo luta a cavalo. A major innovation in mounted warfare occurred in the 11th century with the development of what was known as the couched lance. Now, prior to this time, a warrior on horseback could use a spear in one of two ways, either overhand for throwing or underhand for thrusting. With the couched lance, you had a longer, heavier shaft that could be supported under your arm with your hand well back, thus giving you more extension of the lethal end. Now, using a couched lance from a galloping war horse took a lot of training, both for the man and for the horse. But the advantages were obvious. You had a lethal weapon that was composed of the strengths of the lance, the man, and the horse. Just imagine hundreds of mounted warriors charging across the field with couched lances. It was the most lethal weapon ever seen on a medieval battlefield. A cavalaria acompanhava El Cid para cobrar tributos dos governantes das taifas. Na volta, recebiam parte dos espólios obtidos nos ataques. Em breve, Cid teve mais pelo que lutar. Fernando legara Castela ao filho mais velho, Sancho, mas a melhor parte de sua terra, Leão, foi dada ao seu segundo filho, Afonso VI. Once Fernando distributes his realm, makes the big mistake of giving part of his realm to Alfonso and another part to Sancho, that once again divides the kingdom between the Leonese and the Castilians. Disputas fraternais tornaram-se guerra em 1068. Nos 4 anos seguintes, Sancho e Afonso confrontaram-se em campos de batalha. O ano decisivo foi 1072. Em janeiro, Sancho capturou Leão e mandou o irmão para o exílio. Afonso refugiou-se na cidade moura de Toledo, próxima a uma aldeia chamada Samora. Embora pequena, Samora tinha uma posição estratégica importante na estrada para Leão. 9 meses depois, correram rumores sobre uma insurreição em Samora. Temendo o pior, Sancho e El Cid correram para lá. No século XI, um rei governava não do trono, mas de um cavalo. It's said that El Cid distinguished himself in every battle, but especially at Zamora. Reportedly, he fought 15 knights at once, killed one, unhorsed 2, and sent the rest running. But while El Cid was engaged, Sancho was killed. Rumors of treachery spread quickly. The question is, who was responsible for this? When he was killed at Zamora, his brother Alfonso was probably in Toledo, and he had been exiled to Toledo. It looks to me, as it has seemed to many other people over the last 900 years, that his brother Alfonso was in some way, not directly, but in some way implicated in it. I mean, certainly he profited most from the murder, taking over Sancho's kingdom. Por sorte, a habilidade de El Cid garantiu-lhe um lugar na corte de Afonso, se ele quisesse. The Cid needed the king as a vassal needs a lord. The king needed the Cid as a lord needs a vassal. I mean, here was a basis for negotiating, compromising, burying the hatchet, getting on with life. They had to do that if they were to survive, and I think in the real world this is what they did. No poema épico, essa reconciliação prática ganhou uma aura mítica. He presses the king to swear that he had nothing to do with the death of his brother, with the betrayal of his brother. And Alfonso VI does do that and swears and takes the oath. O episódio do juramento pode ser lendário.
mas há ampla evidência de que El Cid e o rei Afonso fizeram as pazes. The Cid made this very grand and imposing marriage in the middle 1070s. And the likelihood is that this was a match that was actually arranged by the king, and it was partly a reward for the services that El Cid had already done him. Uma das testemunhas do casamento foi Garcia Ordonez, o guerreiro e cortesão favorito de Afonso. Ele em breve se tornaria o arqui-inimigo de Cid. The court of an 11th century king in Spain was quite a tricksy sort of place, as courts tend to be. This was the sort of place where hatreds and rivalries could very rapidly build up. O primeiro conflito veio em 1079, com a coleta de tributos. El Cid foi mandado a Sevilha, Garcia a Granada. Segundo uma fonte, Garcia foi o agressor. Outra diz que foi El Cid. Mas todos concordam que eles travaram uma sangrenta batalha em Cabra. Brandindo sua poderosa espada, El Cid saiu vitorioso. Após capturar Garcia, manteve-o prisioneiro por 3 dias. Garcia clearly thought that he had been publicly humiliated by El Cid, and this was the sort of thing that no self-respecting nobleman of that date was going to stand for. El Cid libertou Garcia, mas Garcia não esqueceu a humilhação. Na selva que era a corte real, Garcia era quem o rei mais ouvia. Rumores começaram a correr de que El Cid estava embolsando tributos do rei. Garcia Ordonez is just a sort of sore loser and an invidious person who does not like the fact that here's this upstart. He calls him the son of a miller, which is perhaps the worst insult you can call someone in the Middle Ages, because millers were believed to be cheats and thieves who took a little bit of everybody's flour. We have independent evidence from actually a Muslim source that Count Garcia was known as Crooked Mouth. And although it's possible that this nickname owed its origin to some sort of physical trait, such as a hare lip or something like that, it could also indicate that his shortcomings were moral rather than physical, that he was a man who was liable to tell tales, to stir up trouble. Em 1081, El Cid fez um ataque maciço aos povoados perto de Toledo, outro protetorado do rei Afonso. Seu pretexto foi vingança contra bandidos operantes na região. El Cid e seus cavaleiros devastaram a zona rural e fizeram 7.000 prisioneiros. Foi uma demonstração de força. A suspeita do rei Afonso tornou-se paranoia, instigada pelas calúnias de Garcia contra El Cid. Receoso de que El Cid tentasse usurpar-lhe o trono, o rei exilou-o e confiscou sua propriedade. Para El Cid, uma vida de serviços foi apagada e um futuro desolador aguardava-o. Banido de seu lar e espoliado de tudo que possuía, El Cid iniciou uma jornada para reconstruir sua reputação. It was a blow, yes, but maybe not quite such a heavy blow as one might think. The experience of exile was really fairly common for noblemen of this period. You know, there was an expectation that exile wouldn't necessarily last all that long and that you would get your lands back. El Cid avaliou os caudilhos vizinhos. A competição era ferrenha e ele sabia que havia procura por habilidades como as suas e que havia ricas recompensas a se obter. The Cid was a soldier through and a very good one. So this was the only means he had of, if you like, earning a living. He had to find someone who would pay him
to fight for them. He had to become, in short, a mercenary soldier. And this is what he did during his exile. Em Saragoça, ele encontrou o emir al-Muqtadir, o mesmo por quem combatera em 1063. Desde então, al-Muqtadir acrescentara muito da costa mediterrânea da Espanha ao seu reino. Exímio diplomata, era também poeta, filósofo, astrônomo e geômetra. The Cid went to the court of the Muslim Emir of Saragossa and said, hire me, which he did, and I think didn't regret it, because the Cid served him extremely well, and no doubt made plenty of money in the course of this. Al-Muqtadir vira El Cid evoluir de cavaleiro novato a um homem poderoso, capaz de fazer o rei da Espanha sentir-se ameaçado. Ele o contratou de imediato. Dizem que foi Al-Muqtadir que lhe deu o apelido de Cid. The name itself is an Arabic term, is someone who, in a sense, not only has Muslim friendships and great deal of respect from Muslims, and respects them at the same time, but who also was probably, as was anyone in this period who was in relationship with the Muslims, deeply imprinted by Muslim culture. Mas Al-Muqtadir morreu um ano após contratar El Cid. Ele dividiu seu reino entre seus filhos. Um deles recebeu terras no leste e no sul. Outro recebeu a cidade de Saragoça. El Cid ficou em Saragoça para servir a esse novo emir. We don't know what sort of footing the Cid would have been on at the Emir's court, whether they were on sort of equal terms of sort of dining together or joking together, or whether the Cid was seen as a sort of subordinate, just a kind of military technician. No, we simply don't know. A rivalidade entre os dois irmãos mouros cresceu. Para El Cid, isso era um replay das guerras espanholas entre Sancho e Afonso. El Cid aprendera de sua experiência anterior. Em Saragoça, ele se empenhou em fazer de seus soldados uma força de combate, enquanto fortalecia suas defesas externas. Um dos locais que ele escolheu para fortalecer-se foi um velho castelo em Almenar. Séculos de guerras haviam coberto a paisagem espanhola de ruínas. Havia fortificações a cada 28 quilômetros quadrados. Em uma terra assediada por bandidos, do governo ou independentes, era importante ter um refúgio fácil de achar. E elas também davam segurança às comunicações e linhas de suprimentos. A Batalha dos Irmãos Mouros começou no verão de 1082. Sitiado em Almenar, El Cid deparou-se com um exército improvisado de mercenários. Embora em muito maior número, a aliança aleatória não era pária para os bem treinados soldados de El Cid. Seus homens capturaram um comboio do inimigo e fizeram reféns, entre eles o conde de Barcelona e vários de seus cavaleiros. I think we can reasonably assume that the Cid was a good and successful commander, largely because of what he did before a campaign was entered upon. I think we can fairly assume, on the track record of his victories, that his men must have been very well trained. I think one can fairly assume that the Cid was well aware of that old military maxim, time spent in reconnaissance is never wasted, and that his campaigns were, so far as campaigns can be, meticulously planned with reference to natural features of the landscape and so forth. Não é de surpreender que o serviço de Cid ao emir muçulmano de Saragoça esteja ausente do poema épico cristão sobre sua vida. This episode has been entirely edited out. In the poem, the Cid is never presented as fighting in the service of Muslims, but only as fighting against them. Enquanto El Cid permanecia no exílio lutando pelos mouros, os problemas de Afonso se agravavam. O povo de Toledo, seu protetorado, buscava uma nova liderança. Afonso dependia dos tributos pagos por Toledo.
Temendo uma insurreição, ele sitiou a cidade no outono de 1084. O inverno foi brutal e as defesas de Toledo eram fortes. Mas o exército de Afonso aguardou e o cerco durou 10 meses. Pressionada pela fome e por doenças, a cidade por fim se rendeu em maio de 1085. Foi a primeira grande conquista por um exército cristão no sul da Espanha em mais de 300 anos. A região toda ficou alarmada. Líderes mouros temiam ser essa a primeira de muitas invasões por vir. For everybody else, it was a waking call. Com isso, uma nova onda de invasores pôs-se a caminho. Cid ficou 5 anos a serviço dos emires de Saragoça. Cada vitória restaurava sua reputação, enchia seus cofres e fortalecia a lealdade do seu exército. Mas seu antigo patrão, o rei Afonso VI de Castela, também obtinha vitórias e juntava fortunas. Em uma tentativa de expandir sua influência e colher mais tributos, Afonso decidiu liderar suas tropas contra Saragoça. Ali teria confrontado seu ex-súdito e cavaleiro, El Cid. Mas o destino interveio. Antes que Afonso atacasse Saragoça, os mouros apelaram aos seus confrades muçulmanos em Marrocos, a nova seita dos almorávidas. They're best thought of as a kind of fundamentalist sect within Islam who were dedicated to upholding Islamic law and traditions in their starkest form. Os almorávidas olhavam a Espanha com reservas. They were very displeased at what they saw. Muslim rulers who were being forced to pay tribute to Christian rulers, who were being forced, in order to raise the money for the tribute, to impose taxes not sanctioned by the authority of the Quran. A força invasora de Marrocos era liderada por um guerreiro chamado Yusuf. Ele cruzou o Estreito de Gibraltar com uma tropa de 7.000 cavaleiros e infantaria. They're coming over to defend territory that they had won hundreds of years previously. O exército de Yusuf incluía guerreiros da África subsaariana armados com lanças de bambu, escudos de couro e tambores. Dirigiam-se rumo à Espanha, recrutando mercenários e capturando escravos no caminho. Chegando a Sagrajas, a força totalizava 20.000 homens.
A batalha ocorreu em Sagrajas. Afonso e seu exército de uns 40.000 soldados e aliados desatou um ataque surpresa de cavalaria durante a Sexta-feira Santa dos muçulmanos. Mas o ataque surpresa foi repelido e a cavalaria cristã foi sobrepujada e massacrada. Muitos aliados de Afonso desertaram com medo do rufo agourento e das estranhas armas usadas pelos africanos de Yusuf. Cadáveres foram espalhados pela estrada. A derrota foi total, mas o rei Afonso escapou. The Battle of Sagrajas in 1086 was a shattering defeat for Alfonso. He'd been a very successful king for 20 years. Mas os almorávidas não tinham vindo ocupar a Espanha. Depois de vencer o exército de Afonso, voltaram ao Marrocos. Afonso aproveitou-se da retirada, fez as pazes com El Cid, pôs fim a seu exílio e pediu-lhe que voltasse à sua corte. So it's in the wake of that battle that we find Alfonso restoring El Cid to favor with him and negotiating a deal with him. Because he needed people, the people he invited could call the tune. It was, as you might say, a vassal's market. El Cid transformara o seu exército em uma máquina de guerra invencível. Ele concordou em defender os territórios de Afonso contra toda a ameaça. Em troca, teria a posse, para si e para seus descendentes, de quaisquer territórios que tomasse dos mouros. El Cid estabeleceria sua própria dinastia. He is, in some respects, a freelance. Someone who allies with Muslims against Christians, who allies with Christians against other Christians, who is trying to build himself a kingdom, a state, a possession. Chamados pelos líder mouro na Espanha, os almorávidas retornaram 3 anos depois. To cut a long story short, over the next few years, Yusuf and his Almoravids took over the Islamic principalities of Spain, thus reuniting Islamic Spain under a single authority, which of course was much more menacing to the Christian authorities like Alfonso VI in the north. And so from being on the aggressive in the 1070s and early 1080s, Alfonso VI was suddenly put on the defensive. Sabendo-se em apuros, Afonso chamou El Cid em 1089 para ajudá-lo a combater os almorávidas. Seria o teste decisivo da sua reconciliação. Mas ela pouco durou. El Cid faltou a uma importante batalha e Afonso sofreu outra derrota fragorosa. Ele culpou El Cid e exilou-o novamente. Desta vez, El Cid não procurou um patrão. Levou seus cavaleiros ao longo da costa do Mediterrâneo, exigindo tributos para seu próprio fundo de guerra. Os governantes muçulmanos e cristãos das maiores cidades da região juntaram-se para enfrentá-lo. Acting on a tip from his old friend, the Emir of Zaragoza, El Cid was able to retreat to the mountains near Tovar, north of Valencia. There, he set up a position well fortified high up on the mountain. The pursuit was led by the Count of Barcelona, and he set up camp on a flat lower down. Under cover of darkness, he sent an element of his soldiers way up high on the mountain, and very soon, El Cid's position was surrounded. At dawn, the forces converged. Now, the Count of Barcelona had surprise on his side, and initially things went his way. El Cid was wounded and unhorsed, but once again, his luck held. In a virtual replay of the Battle of Almanar, El Cid rallied his forces to victory. The Count of Barcelona was captured along with his best men. Their hasty attack cost them dearly, both in lives and in ransom. It's perfectly clear that the Cid was a very skillful commander. I think it's also clear that he was a very lucky commander. I suspect also that this was something to do with morale. Nos anos seguintes, El Cid solidificou sua fortaleza na costa, estabelecendo uma base na cidade de Valência, que lhe pagava tributo. Seu maior desafio para dominar a cidade veio do rei Afonso.
Com a ajuda de uma frota italiana, Afonso bloqueou Valência. Mas El Cid revidou com um ataque ao ponto fraco de Afonso, Castela. Cid liderou pessoalmente um ataque brutal à rica região rural. He went into Garcia's lands in the Rioja and apparently laid them waste very violently and ruthlessly as a way of getting back at his enemy. Cid venceu e Afonso recebeu a advertência de deixar Valência. Para El Cid, uma nova ameaça agrupava-se no sul. Os almorávidas tinham voltado os olhos para a terra de El Cid, Valência. Em 1092, os almorávidas lançaram-se sobre Valência. Foram chamados por um juiz mouro que liderava um golpe na cidade. El Cid, após afastar o rei Afonso de Valência, estava determinado a conservar a cidade e seus ricos tributos para si. Ele a via como seu próprio reino. Now, Valencia, of course, is a very special place. And it is an incredible prize to win because Valencia is surrounded by an extraordinary fertile garden, the Huerta of Valencia, by an agricultural area that produces an incredible amount of agricultural goods and which had a tremendous system of irrigation. El Cid liderou ataques contra os povoados fora dos muros de Valência, mas permitiu aos que se rendessem conservar suas casas e campos. El Cid sabia que precisaria das fazendas para alimentar suas tropas durante um cerco longo. Em julho, ele já tinha bloqueado totalmente a cidade. Today, the gates of the walled city of Valencia are located in the middle of town, with the ocean miles away. In El Cid's day, the ocean was only 10 blocks over in that direction. For El Cid, Valencia was indeed a very rich prize. And it would have been the making, you could even speculate, although this is, of course, sheer speculation, that it could have been the making of a kind of independent holding for El Cid. Antes que os almorávidas chegassem, o juiz rendeu-se a El Cid em maio de 1094. Após 10 meses, o cerco de Valência acabara, mas logo El Cid ficaria sitiado. Mal havia prendido o juiz mouro rebelde quando o exército almorávida chegou. El Cid pediu reforços aos seus aliados, mas nenhum veio. Ele enfrentaria os invasores sozinho. Os almorávidas acamparam na planície de Cuarte, mais numerosos que o exército de Cid. Por 10 dias e noites, usaram guerra psicológica contra El Cid. Rodearam os muros de Valência e encheram o ar de gritos e rufos ensurdecedores. Iniciou-se um novo cerco. Os almorávidas ergueram o cerco e atacaram a linha de suprimentos de El Cid. O tempo urgia e El Cid contra-atacou de imediato. Astutamente planejou uma cilada, enviando uma tropa de cavaleiros por um dos 5 portões de Valência. Quando os almorávidas perseguiram os cavaleiros de Cid, ele enviou outra unidade por outro portão para atacar a retaguarda muçulmana. Foi uma surpresa total e uma manobra genial. Em um dia, El Cid havia derrotado o inimigo. Os mortos jaziam por toda a cidade quando ele voltou triunfante com butim e prisioneiros. A notícia da vitória espalhou-se como incêndio. Pela primeira vez, os almorávidas eram derrotados. This defeat of the Almoravids had tremendous resonance. I mean, not just with Spain. It really excited Western Christendom that these terrifying, unknown people from Africa, could be defeated.
Estava na hora de El Cid assegurar seu domínio sobre Valência. Em um gesto macabro de vingança, mandou queimar vivo o juiz mouro rebelde. Depois aprisionou a aristocracia da cidade e exigiu somas absurdas pelo resgate e prosseguiu atacando povoados vizinhos. Of course, he has been described as a hard master. In a sense, in the Middle Ages and in Valencia, in the Valencia of El Cid, it is a matter about ruling with an iron hand. But at the same time, as every successful ruler does, to have the ability to provide largesse and gift to those who are loyal to you. It is about punishing the wicked and rewarding the good, which essentially here means punishing your enemies and rewarding your friends, whoever they are. The Cid's ability to defeat these hitherto undefeated Almoravid armies is really most remarkable. And I think one has to say it, it's inexplicable. But he had the reputation of being invincible. And I think if you're up against someone who is widely believed to be invincible, I mean, this is quite scary. A próxima conquista seria o forte de Murviedro, na rota a norte da cidade. El Cid estava seguindo os passos de Aníbal, que 1400 anos antes lutara por essa mesma posição. Enquanto estivesse em mãos islâmicas, o domínio de Cid sobre Valência estaria por um fio. It is quite simply the strongest natural defensive position on the whole.